Alô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre trabalho na Alemanha. Quero te contar algumas diferenças relacionadas ao trabalho no Brasil e o trabalho na Alemanha. O que é que a gente tem que saber quando a gente vai começar a trabalhar na Alemanha? Eu sou a Lud Fonseca, professora de alemão, e esse aqui é o canal Clube de Alemão, onde eu te conto um montão de coisas sobre a língua alemã, sobre a vida na Alemanha e nos países de língua alemã. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, de se inscrever no canal, não se esquece de dar o like nesse vídeo e dessa forma você vai continuar recebendo aí os nossos conteúdos, vai continuar aproveitando todas as novidades que nós vamos trazer por aqui. Hoje o nosso vídeo é sobre trabalho na Alemanha, principalmente em relação às estruturas de trabalho, como é que funciona para começar a trabalhar, como é que funcionam algumas coisas no dia a dia de trabalho. A gente tem diferenças em relação ao Brasil e é por isso que é legal fazer um vídeo nesse contexto. Eu espero que eu te ajude muito. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é relacionada à carteira de trabalho. A carteira de trabalho é importantíssima no Brasil e a gente tem essa mesma sensação em relação à Alemanha, né? Dá vontade de saber logo como é que eu tiro minha carteira de trabalho na Alemanha, como é que funciona a questão da carteira de trabalho na Alemanha. E a verdade é uma só: na Alemanha não há carteira de trabalho, não tem essa história de assinar carteira de trabalho. Então como é que funcionam as relações trabalhistas na Alemanha? É o seguinte, é por contrato. Então, toda vez que você for começar a trabalhar, você vai ter que assinar um contrato em que todas as condições do seu trabalho estarão descritas. É importante dizer que o contrato não é da cabeça do empregador totalmente. Existem leis trabalhistas na Alemanha e esse contrato tem que seguir regras e leis trabalhistas. Mas, uma vez que é contrato, diferente do Brasil, que é aquela questão da carteira assinada, existem sim muito mais coisas que são, digamos assim, maleáveis. Existem, por exemplo, dias mínimos de férias? Existem. São 20 dias obrigatórios de férias anuais. Entretanto, o empregador, ele pode colocar no contrato que ele vai te dar mais dias de férias no ano. Isso é um exemplo do que pode estar no seu contrato. Então, as coisas são mais maleáveis e antes de você assinar um contrato de trabalho, é muito importante que você leia esse contrato com atenção. Então, se você quer mais de 20 dias de férias, antes de você assinar, você negocia. Fala, olha, eu venho trabalhar na sua empresa sim, mas eu preciso de mais dias de férias. Eu sou brasileiro, eu vou para o Brasil nas minhas férias, então eu preciso de mais dias. Não dá para ser só 20 dias. Vai ser sempre aceito? Não. Às vezes vai ser aceito, às vezes não, mas não deixe de pedir, não deixe de negociar. Então a dica aqui é a seguinte: não assine o contrato na pressão. Se você chegou para assinar o contrato, para ver o contrato, leve o contrato para casa e fala, não vou assinar agora, vou ler o contrato com calma. E daí você, a partir das condições que estão apresentadas no contrato, pode sim fazer uma contraproposta e falar, por exemplo, o que você exigiria, o que você gostaria mais, né? Como, por exemplo, as questões dos horários, responsabilidades, porque os horários também têm maior flexibilidade que no Brasil. Quais horários você vai trabalhar? Exatamente, de novo, porque não tem essa questão da carteira assinada, pronto e acabou. Tem a questão do contrato. Então, essa flexibilidade de horários também existe na Alemanha. Por isso, tudo que estiver discriminado no seu contrato é tão importante, leia com atenção. Uma coisa muito importante também de dizer é que fica muito mais difícil você negociar depois que você assinou o contrato. Então vamos dizer que assinei o contrato, mais tarde eu negocio, porque mais tarde a empresa já vai me conhecer, etc. Não. Depois que você assinou o contrato, você se colocou naquela posição de que aceitou aquela oferta. Por isso, se você for fazer alguma exigência, se você tem a condição de fazer alguma exigência, faça antes de assinar o contrato. Um salário maior, mais dias de férias, um horário mais flexível, um horário que não pegue à noite, etc, etc, etc. Tudo antes de assinar o contrato é o seu melhor caminho. Já que nós estamos falando de férias, né, vamos retomar esse assunto. As férias são 20 dias obrigatórios. Como eu falei, pode ser mais, mas são 20 dias obrigatórios úteis, ou seja, não contam os finais de semana. Isso mesmo, 20 dias de férias obrigatórios sem contar final de semana. Uma coisa ainda importante em relação às férias é que você não pode vender esses dias, não pode deixar de tirar esses dias, você tem que tirar e não ter essa história igual no Brasil de vender suas férias. O seu tempo livre é o seu tempo livre. Esse negócio do tempo livre é uma coisa muito importante na Alemanha, tá? As empresas tendem a respeitar muito o tempo livre do trabalhador. Chegou seu horário de ir embora, você bate seu cartão e você vai embora. Ninguém da empresa fica esperando, geralmente, que você faça hora extra, que você deixe de fazer coisas com a sua família para estar na empresa. Isso é uma política bem diferente, às vezes, do que a gente encontra no Brasil, né? Em relação às férias também, você não precisa trabalhar o ano inteiro para pedir suas férias, como é o caso do Brasil. No Brasil, você começa a ter direito às férias depois que você faz 12 meses naquele trabalho, né? Na Alemanha não é assim. Desde o primeiro dia de trabalho, você já pode tirar suas férias. É importante dizer que os alemães, eles são muito
planejados. Isso significa que se você quiser tirar suas férias, peça com a maior antecipação possível. Não imagine que vou querer tirar férias daqui 15 dias, vai dar certo. Não. Ao entrar na empresa, já pergunte qual que é a política da empresa em relação a combinar férias e peça suas férias o mais rápido possível, o mais anteriormente possível, porque isso vai facilitar que você consiga as férias na época que você quer. E na Alemanha também não tem regra de quantos dias você pode tirar seguidos. Você pode tirar 1 dia de férias, 2 dias de férias, 2 semanas de férias, as férias inteiras seguidas. Eu posso te dizer que não é comum um trabalhador tirar todos os 20 dias de férias úteis obrigatórios seguidos. Isso não é muito comum, porque assim fica mais difícil de organizar o trabalho com outras pessoas, né? Geralmente até 2 semanas de férias é o mais comum entre as empresas. A gente que é estrangeiro, né? A gente sempre pode conversar sobre isso e falar, olha, o que acontece é que eu sou estrangeiro, eu preciso ir pro Brasil, então eu realmente preciso dessas férias todas juntas. Muitas vezes você vai conseguir, apesar de não ser aí o mais padrão dentro da política do trabalho ali na Alemanha. Ainda em relação a esse momento de pré-trabalho, né, de quando você está assinando o contrato, quando você está procurando o trabalho, uma coisa bem diferente do Brasil é que na Alemanha geralmente as vagas elas são colocadas ou com o salário por hora ou com o salário por ano, é bem comum. Então ao invés de falar você vai receber 2.000 euros por mês, eles falam você vai receber 20 euros a hora de trabalho ou você vai receber 100.000 euros por ano, tá? Então vai acontecer bem essa diferença, né? No Brasil a gente tem sempre o salário mensal na cabeça, na Alemanha não é assim. Não se assuste, é normal que as vagas sejam disponibilizadas dessa forma. E o mercado de trabalho da Alemanha é muito diferente do que a gente pensa, é bem aberto aí para estrangeiros. A Alemanha precisa de muitos trabalhadores estrangeiros, né? Tá com falta de mão de obra. Então a gente tem trabalhadores estrangeiros em vários setores da economia da Alemanha, principalmente aí quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de saúde, de cuidado com o paciente, é muito estrangeiro mesmo. Então, sim, o mercado de trabalho alemão está muito aberto para estrangeiros, tem muitas oportunidades, claro, dependendo aí da sua área. Vale muito a pena você procurar, por exemplo, em lugares como o LinkedIn, que é aquela rede social profissional, e aí você vai procurar a sua área e entender quais são as exigências, mas é bem possível que você consiga aí o seu emprego na Alemanha. Uma outra coisa bem interessante aí sobre emprego na Alemanha é a questão do afastamento por doença, que é bem diferente do Brasil também. No Brasil, geralmente, você ficou doente, você vai faltar ao trabalho, você já tem que ir, por exemplo, ao hospital, ao médico, para você conseguir um atestado, né? Aí você consegue o atestado do dia que você faltou e também, se você ainda estiver doente, de dias posteriores. Na Alemanha não é exatamente assim. As empresas da Alemanha têm uma relação totalmente diferente com seus trabalhadores, se preocupam com a saúde dos trabalhadores e é por isso que geralmente não tem aquela pressão de você ir buscar um atestado médico correndo, né? Se você ficou doente hoje, não tá se sentindo bem, você pode avisar que não pode ir ao trabalho e não necessariamente precisa pegar um atestado. Passou ali de 3, 4 dias, aí sim você vai ter que levar um atestado. Pode depender de empresa a empresa, então se certifique na sua empresa, mas geralmente não tem essa história de tô passando mal, tem que correr pro médico. Você pode ficar 1, 2, 3 dias em casa sem precisar de atestado médico. Essa preocupação das empresas alemãs com o trabalhador é fantástica, é uma coisa que eu admiro demais. E uma outra coisa que é bem interessante é o fato de que na Alemanha, quando você for trabalhar, você vai perceber que tudo na Alemanha é muito burocrático, todo o planejamento é muito intenso. Então, o ritmo das empresas na Alemanha, às vezes, é um pouco diferente dos ritmos que aqui nós estamos acostumados aqui no Brasil. Quando vamos começar um novo projeto na Alemanha, por exemplo, a fase de planejamento é extensa, não querem que tenha nenhum erro. Então, fica aquele negócio moroso para evitar erros no futuro, né? Então, é uma mentalidade totalmente diferente da nossa. Demora mais, tem mais planejamento, é mais burocrático, com a intenção de que tenha menos erros no processo. Então isso é uma questão muito interessante que a gente tem que ter em mente quando vai trabalhar em uma empresa alemã, porque no início é comum os estrangeiros, os brasileiros sentirem que as coisas estão demorando demais, que é burocrático demais, que é demorado, meu Deus, que é isso, essa sensação, mas nada mais é do que realmente uma questão de cultura do trabalho, tá? Essa questão de uma fase de planejamento bem longa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essas foram as dicas aí sobre trabalho na Alemanha, dicas de ouro que eu gostaria de ter recebido antes do meu primeiro trabalho na Alemanha. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchau!